Queridos, então a gente vem para mais uma aula. Hoje o nosso tema é Sociedade, Organizações e Poder. A gente, na primeira parte dessa disciplina, a gente viu que o discurso da administração ele sofre uma certa distorção, né, que é aquilo traduzido pelo Achtuf como sendo a administração tradicional versus a administração renovada. E, na verdade, esse é um sintoma que acontece de um modo geral no meio acadêmico, especialmente na área das ciências humanas, que é uma diferença de perspectiva sobre como abordar os objetos de pesquisa, que na filosofia da ciência a gente vai chamar de perspectivas epistemológicas, e que elas são acompanhadas também sobre formas de como enxergar o sujeito, que vai ser considerado uma perspectiva ontológica. E a base que a gente tem mais tradicional, ortodoxa na ciência, é a base funcionalista e positivista, que é uma base estruturalista, que transforma as coisas muito numa interpretação funcional, racional das coisas, né? E dando uma perspectiva muito importante para as estruturas, como se as estruturas fossem o mais importante, como se as coisas, o material fosse mais importante, e sempre colocado dentro de uma lógica muito funcional, né? com receitas previamente formuladas sobre como resolver as questões, sobre como posicionar as análises, sobre como enxergar as coisas e os objetos. O entendimento de poder também passa sobre isso. E eu quero trazer aqui agora eu vou trazer uma definição de poder, mais nesse sentido ortodoxo mesmo, tradicional, funcionalista, estrutural, para mostrar para vocês, assim como eu fiz com o discurso da administração, para mostrar para vocês como que essa interpretação estrutural e funcional do poder, ela traz algumas limitações muito grandes para poder entender o funcionamento do poder de uma organização. Então, eu trouxe esse texto, né, que traz uma perspectiva muito funcionalista e estruturalista sobre o poder, para a gente poder discutir algumas coisas, mostrando esses dois lados, para desconstruir um pouquinho essa perspectiva de poder. Eu estou trazendo isso porque, geralmente, quando se fala em poder, acontece uma confusão muito grande, né? E fica com uma dificuldade de entendimento, querendo tratar o poder como se fosse algo palpável, como se pudesse deter o poder. A gente acha que algumas pessoas detêm o poder, que algumas pessoas mandam e outras obedecem. E eu quero trazer esse texto para a gente desmistificar um pouco isso. Só que esse texto ele está posicionado dentro dessa perspectiva mesmo de que o poder a gente é estrutural, a gente pode deter, que as pessoas têm poder. E essa é uma perspectiva muito diferente do Michel Foucault, né? E como a gente vai trabalhar com o Michel Foucault, eu acho que é importante ir com calma, mostrar o que é o discurso tradicional, para daí então fazer essa desconstrução, para daí mostrar a existência de uma outra coisa, que é essa perspectiva do Foucault, igual eu fiz com o discurso da administração. Tá? Bom, então a primeira parte do texto, né, está falando das organizações como estruturas de autoridade. Esse termo já fala, né? Estruturas de autoridade. Então está falando na estrutura, está mostrando a importância que a estrutura tem para poder definir e conceituar o que é o poder, né? E a gente e eu quero justamente desmistificar um pouco isso. Vou aumentar aqui o texto. Eu quero justamente desmistificar um pouco isso para mostrar que existe aí uns gaps de entendimento que não é bem assim que funciona, né? Então, já começa a falar, né, o poder, a categoria assimétrica de poder, adotada por grande parte dos cientistas sociais, abrange três enfoques: a obtenção de aquiescência ou controle, a relação de dependência e a desigualdade. Então, aqui já está falando que é uma categorização assimétrica, que os personagens estão em posições diferentes, ou seja, o simples fato, que aí está falando da estrutura de autoridade, né? Então, o simples fato das pessoas estarem em algum tipo de posição, no caso de uma posição de autoridade, já implicaria necessariamente que essa pessoa tivesse poder, né?
que aí está falando, então, que a posição estrutural, né, na estrutura da organização que a pessoa tem, ela permite controle, ela estabelece uma relação de dependência e ela estabelece uma desigualdade. Ok, tudo bem. Isso até de fato acontece. Mas isso não é sinônimo de que essa pessoa vai ser um agente de poder e vai conseguir atuar no sentido de produzir a verdade. E uma outra coisa que é importante é que, nessa perspectiva que eu venho trazendo de poder, junto com Michel Foucault, a gente trata o poder como essa produção da realidade. E nessa perspectiva estrutural, o poder ele é muito entendido como sendo uma dominação, como sendo, vou colocar assim, a grosso modo, como uma capacidade de mando, né? Uma capacidade de dominar e de fazer com que o outro faça o que eu quero. E, colocando nessa posição estrutural, é como se o simples fato de ocupar um cargo significasse isso. Só que aí vocês podem perceber que esse discurso ele é vazio, de novo, né? Igual aquele discurso da administração. E eu estou mais interessado em entender os porquês, né? Então, como que um cargo ele contribui para a produção de uma verdade? E não é simplesmente a ocupação de um cargo. Eu já venho discutindo isso com vocês, já citei vários exemplos de casos, né, em organizações em que as pessoas que têm uma forte influência sobre a produção da verdade, muitas vezes, elas estão em cargos que não são cargos de autoridade, mas elas têm uma capacidade grande de influenciar e produzir a realidade da organização. Então, não quer dizer que o simples fato de estar em um cargo é determinante e vai ser um critério de que a pessoa vai ser um agente de poder, né? Estou falando aqui, ó, para Maquiavel, o poder é entendido como controle social. E esse modelo ele é mais efetivo porque evita o conflito e economiza. É, falta uma página aí, né? Então, vocês podem perceber, então, que o controle aqui está muito, que o poder aqui está muito associado a uma questão de controle, né? E a uma questão de conflito e uso de recursos. Aqui economiza o uso de recursos. Então, nessa perspectiva tradicional, o poder ele está muito dentro de uma perspectiva da questão de conflitos e da alocação de recursos e objetivos. Nessa perspectiva tradicional, é como se houvesse uma luta para definir os objetivos da organização, para definir a aplicação de recursos e para determinar o controle sobre o comportamento. Então, essa perspectiva ela está muito dentro dessa necessidade de controle, desse uso de recursos, dessa determinação de objetivos. E aí está falando que o poder enquanto controle tem particular importância para a análise organizacional na medida em que, nas organizações burocráticas, né, nas estruturas de autoridade, o controle é exercido por meio de regulamentos, normas e comunicação formal, elementos chaves da estrutura de poder. Então, aqui volta aquele velho discurso, né, estrutural, funcional. Então, significa que o simples fato de eu estabelecer regulamentos, normas e uma comunicação, significa que eu vou ter a obediência, né, e significa que eu vou ter o controle. Ou seja, se eu tiver regulamentos, normas e uma comunicação muito bem eficiente, eu determino as estruturas de poder na organização. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que ainda mais num contexto brasileiro que a gente sabe que regulamentos e normas muitas vezes eles não são obedecidos. Então vocês podem perceber que é um discurso que esse discurso funcionalista ele sempre vem trazer uma fórmula de fácil resolução das coisas. E essa fórmula que está colocando aqui nessa questão de controle e na estrutura organizacional de autoridade está falando então que funciona à base de normas e regulamentos. E a gente já discutiu e já viu que não é muito bem assim que funciona, né? Aí está falando aqui que para Weber o poder representa a probabilidade que um ator em uma relação social possa realizar sua própria vontade apesar da resistência, independentemente da base na qual essa probabilidade repousa.
Então, de novo, tem até umas questões aqui com o Weber, que eu acho que é uma leitura muito funcionalista do Weber, e eu faço uma leitura diferente do Weber, do que é essa, mas essa é a leitura tradicional, que geralmente é feita do Weber, mas eu acho que é uma distorção do próprio Weber. E aí está falando, então, dessa questão de imposição da própria vontade. Né? Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar de poder, o poder é definido como sendo uma imposição, e não é. E aqui tem uma associação, né? Uma imposição dentro de uma estrutura de autoridade que vai acontecer através de regulamentos, normas da comunicação formal. E não é bem assim que funciona. Né? E também o poder, por si só, não é essa capacidade de realizar sua própria vontade, apesar da resistência. O que a gente vai ver com Michel Foucault é um jogo de aplicação de forças, né, onde eu tenho uma vontade, né, o que eu desejo, e eu vou aplicar uma força no ambiente para que o ambiente se comporte e se realize da maneira como eu desejo, só que outras pessoas também vão fazer essa aplicação de força. E eu prefiro entender o poder como sendo essas aplicações de força. Nessa visão aqui, eu, enquanto autoridade, vou pegar normas e regulamentos e colocar a minha vontade dentro das normas e regulamentos e aplicar. E os subordinados vão obedecer. E não é bem assim que funciona, né? Vai acontecendo uns ajustes nessa colocação dos desejos no ambiente organizacional. Né? Eu prefiro enxergar dessa maneira. E quando eu tenho uma vontade diferente da minha, nessa perspectiva aqui, é tido como resistência, como algo oposto, né? Acaba colocando como um jogo binário, né? O meu versus o outro, e colocando como um antagonismo, que é a resistência. O léxico, o termo resistência tem esse conceito, né? E não necessariamente quer dizer que o desejo diferente do meu, a vontade diferente da minha, é uma resistência. Elas podem se somar e podem construir uma outra estrutura de realidade que atende a todos. Então, vocês veem que essa interpretação, essa visão da resistência, é muito limitada. Né? E aí, uma outra característica que a gente tem aqui é que esse discurso funcionalista, estrutural, ele é muito cheio de tipologias, regras e classificações. Né? Então, aí vem aqui, ó, falando que então se manifesta de três maneiras, né, o poder da pessoa, que é pela autoridade tradicional, pela autoridade carismática e pela autoridade racional legal. Só que identificar essas três coisas muito diferenciadas, assim, bem explícitas, é difícil na empresa. E eu acredito até que a possibilidade de conceitos ela é muito maior do que essas três coisas, né? Mas vamos continuar aqui para a gente, então, entendendo esse discurso. O fato de, numa sociedade organizacional, as estruturas formais deterem grande poder de ordenamento da vida social, então, olha, de novo, trazendo essa visão para as estruturas, né? Como as estruturas são as responsáveis pelo ordenamento, as estruturas detêm alguma coisa. É um discurso muito funcional, né? Muito funcionalista mesmo. E como que a estrutura detém alguma coisa? Né? A estrutura ela cria um ordenamento simbólico, sim, mas ela cria uma classificação que, na visão do Michel Foucault, isso vai fazer uma distribuição de dispositivos de poder e de posições de agentes de poder, aonde cada posição vai ter um conjunto de dispositivos de poder diferente que as pessoas podem utilizar para aplicar nessa produção da realidade. Então, não é uma questão que as estruturas detêm o poder de ordenar e as estruturas garantem a ordenação da vida social e faz as pessoas se comportarem dentro da estrutura. Não é assim que funciona, né? Mas o discurso é muito dentro disso. Então, mais uma vez, é a estrutura formal das organizações que sustenta a possibilidade de esses agrupamentos sociais realizarem suas missões no mercado. Então, é muito a estrutura como super-herói nesse discurso, né? Como se a estrutura fosse uma pessoa que manda em tudo, que faz tudo e que faz tudo acontecer. Né? E não é dessa maneira.
São pessoas que estão aí dentro, né? Então não é a estrutura em si, é o conjunto de pessoas que estão ali em interações e em relacionamentos é que vai fazer essas coisas acontecer. Então não é uma simples questão de estrutura, como um objeto físico que a gente compra, instala na empresa e isso garante tudo. Não é assim, né? E aí continua nesse discurso, a estrutura formal racionalizada é o instrumento mais efetivo para atingir os objetivos. Então, né, significa que se eu for lá instaurar uma estrutura, instalar uma estrutura, um objeto, a minha organização vai cumprir os objetivos, vai ser eficiente. E as pessoas, né, que estão lá dentro? Então, não é a estrutura que é eficiente, são as pessoas que estão lá dentro que são eficientes, né? Então, a gente precisa tirar essa visão da estrutura, de deter as coisas, de propriedade, de posse, que não é assim que funciona, né? E entender que por detrás disso existem pessoas se relacionando. Então, o importante aqui são as pessoas se relacionando. No plano das organizações, o fenômeno do poder está sempre em estreita relação com a estrutura organizacional. Né? Então, está falando que é a estrutura organizacional que determina o poder. Né? Pois é no arcabouço estrutural que ocorrem as ações que estabelecem as condições necessárias para as relações de poder. Então, de novo, as estruturas como sendo as responsáveis pelo poder, as estruturas como sendo as responsáveis pelo funcionamento da empresa, pela eficiência da empresa, pela maximização da empresa. E a gente já viu que não é assim. Não é uma estrutura. É uma organização de pessoas. São as pessoas que são as responsáveis por isso. E não a estrutura. Então, vocês podem ver que esse discurso do poder estruturalista, né, porque falou da estrutura, é algo muito maçante, igual aquele discurso da administração tradicional. Que quando a gente vai ver o funcionamento disso na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender e de ver como que isso funciona. Porque como que é? Então é só pegar uma estrutura, colocar lá na empresa, pronto. E as pessoas vão se adequar à estrutura, as pessoas vão seguir as normas, as pessoas vão seguir os regulamentos. Há uma reificação aí das pessoas, há uma transformação das pessoas em objetos e coisas, quase como se fossem animais adestrados, né? Como se as pessoas fossem coisas que são encaixadas na estrutura, robôs, as pessoas robóticas, o simples fato de estar estruturada uma estrutura lá, significa que então vai todo mundo se comportar e funcionar daquele jeito. Então vocês podem perceber como que esse discurso é vago, mas como que ele é coerente com aquele discurso do Chiavenato sobre a administração tradicional, né? Então, além dos processos organizacionais, compõe a estrutura das organizações os elementos formais, tais como a divisão hierárquica do trabalho e os níveis de autoridade e controle. Então, aqui, o poder ele é reduzido, ele é muito limitado à divisão hierárquica e aos níveis de autoridade e controle, aos mecanismos de controle. E aí, vocês podem perceber que é coisa muito objeto, muito funcional, né? Então, a divisão hierárquica basta. Os níveis de autoridade com suas normas e regulamentos basta. A aplicação de instrumentos de controle basta, porque vai controlar as pessoas que são objetos. Então, é um discurso que traz uma perspectiva muito limitada sobre o ser humano, né? Muito vazia sobre o comportamento do ser humano. E é um discurso que gosta muito dessas fórmulas e receitas prontas. Né? Então, olha, os chamados determinantes do poder. Então, o poder é como se tivesse uma prescrição, uma receita de como se ter poder na organização. E a gente já vem discutindo que não tem como, né? São relações. A pessoa tem que ser habilidosa em relações. Então, não tem os determinantes do poder, né? E falando, aí de novo trazendo esse discurso dos recursos. Os determinantes do poder representam os recursos que os indivíduos ou grupos controlam e que os tornam capazes de exercitar poder sobre outros. Então, se fosse assim, né, pelo controle dos recursos, os proprietários eles sempre seriam os donos do poder. E a gente vem estudando, a gente vem vendo aquele estudo de caso da minha tese que a gente percebe que não é assim, né? Os proprietários, eles não detêm o poder, eles não conseguem produzir a realidade da empresa. Então, não é dessa maneira que funciona, né? Você vê que é um discurso muito pragmático, como se uma receita de bolo, como se simplesmente a gente aplicasse e isso fosse dar certo para todo mundo. E não é assim que funciona, né?
E como é um discurso que gosta muito né, desses determinantes do poder, aí está aqui as bases do poder, os elementos do poder, essas fórmulas e receitas do poder, aí eles estão falando aqui que os determinantes seriam, por exemplo, coerção, recompensa, legitimidade, referência e especialização. Então, se criar mecanismos de coerção, vai criar poder, se criar mecanismos de recompensa, vai criar poder, se criar uma legitimidade de referência, vai criar poder, se criar especialização, vai criar poder. Né, as pessoas, não é todo mundo que aceita a coerção, não é todo mundo que está afim de recompensa, então é um discurso muito genérico, muito abstrato, muito generalista, que generaliza demais as coisas, né? E além disso, como implantar essa coerção, como implantar um sistema de recompensa, como produzir legitimidade, é muito vazio, né? E de novo aqui embaixo vem, né, os 4 aspectos cruciais do poder, né? O cargo, a especialização, o carisma, né, que é as características pessoais da pessoa, a oportunidade. Então, é um discurso muito complicado. Eu entendo que cada elemento desse, por detrás dele, tem um dispositivo de poder. É claro que mecanismos de coerção, eles podem ser dispositivos de poder, mas não quer dizer que necessariamente sejam. Tem contextos que mecanismos de coerção funcionam, e tem contextos que não funcionam. Então, a gente precisa tirar essas receitas prontas, essas fórmulas prontas, e entender isso aqui de uma maneira mais profunda. Entender que cada elemento desse, eles podem ser dispositivos de poder importantes na estruturação de uma verdade, de uma organização. Mas não é simplesmente pegar uma receita, aplicar, que a gente vai ter necessariamente uma articulação de relações de poder, né? Só que esse discurso aqui traz essa promessa de que necessariamente vai acontecer essa estruturação das relações de poder, né? Mas não é dessa maneira que a coisa funciona, né? As análises que valorizam os determinantes de poder são geralmente derivadas de abordagens que privilegiam a estrutura organizacional, né? Que é isso que a gente está falando, e os arranjos nelas cristalizados. Ou seja, então é algo cristalizado, é algo rígido, né? Que é algo estrutural, em vez da dinâmica de poder gerada a partir do jogo de interesses divergentes. Então, aqui, o autor começa a trazer uma outra perspectiva sobre o poder. Ele primeiro passou sobre essa posição estrutural, e agora, então, ele entra nesse discurso dos interesses divergentes, que é aonde vai dar origem para a questão dos conflitos e da negociação. E aí o poder vai ser definido, então, em torno de conflito e negociação. E o poder vai ser aquilo que vai gerir conflito e vai produzir negociação. E que vai fazer interesses divergentes serem alinhados para o mesmo propósito e serem cumpridos no mesmo propósito. Tudo bem, né? Já viu um outro conceito de poder com outro tipo de autores e que abre um pouquinho essa perspectiva da estrutura, mas ainda está muito presa nessa questão dos interesses pessoais, dos interesses, dos objetivos de cada um. E aí aqui, então, começa a ter uma perspectiva do poder como sendo uma coisa de o meu interesse, né, o meu objetivo versus o interesse e o objetivo do outro, e que isso vai gerar conflito, né? Então, o poder vira essa capacidade de negociação para não gerar conflito. Então, assim, novamente, a gente tem, por isso que eu gosto dessa perspectiva do Foucault, porque atende traz um pouco mais profundamente essas questões, né? Como que é esse jogo de interesses divergentes? E aí, o Foucault traduz isso em termos de desejos, né? Então, claro, os interesses, tem um desejo por detrás dos interesses, né? E aí, então, só que aqui a gente continua com algumas prescrições de fórmulas, né? Igual foi na estrutura, a estrutura ia resolver essa questão do interesse divergente, né? E aqui a gente vem ver outros mecanismos de resolução desses interesses divergentes.
Então, continuando aqui, falando, a definição a priori das origens do poder, o que pressupõe que essas origens deverão ter utilidade explicativa para toda e qualquer situação de realização de poder nas organizações. Então, de novo, a gente cai nesse discurso da utilidade, né, da funcionalidade do poder, do poder utilitário. E, de novo, nessa prescrição de fórmulas gerais que vai se aplicar a qualquer coisa, que você vai se aplicar a qualquer organização, que vai se aplicar a qualquer tudo, né? Que está falando aqui, é utilidade explicativa para toda e qualquer situação de realização de poder nas organizações. Mas como que isso é possível se cada organização é diferente uma da outra? Se cada organização tem pessoas diferentes, tem contextos diferentes, tem relacionamentos diferentes, tem propostas diferentes, né? Então, de novo, cai nesse discurso vazio que carece de uma densidade de explicação sobre o que é poder, e ficando sempre naquele mesmo discurso do Chiavenato, né? Da importância da estrutura, da criação de elementos, de listar fórmulas e processos de como as coisas vão acontecer, e algo muito generalizado, muito abstrato, né? Sem um conteúdo mais denso para entender como funciona, que é uma tendência que a ciência tem de fazer essa prescrição de soluções, de coisas para resolver toda a realidade de tudo, né? A ciência gosta muito disso, né? É como se fosse prescrição médica, assim, que vai resolver a doença de qualquer ser humano, né? Bom, aí, uma outra perspectiva sobre o poder, que é com o Max Pagés, ele vai trazer, então, essas estruturas de dominação. Então, vocês podem perceber, o Pagés ele já abre um pouco mais o entendimento de poder, só que ainda está preocupado com a estrutura e com a dominação. E com as contradições, né, que vão gerar os conflitos. Então, vocês podem perceber que a essência do discurso é mais ou menos a mesma, né? Estrutura, dominação, o poder enquanto algo que vai resolver a eficiência da empresa, o poder enquanto algo que vai maximizar os objetivos da empresa, que vai cumprir os objetivos da empresa, interesses individuais, interesses específicos que vão entrar em contradição, que tem que ser resolvido. Então, vocês podem perceber que o discurso ele é mantido nessa linha de lógica, né? Nessa linha de raciocínio. E não vai fugir muito disso. Os entendimentos do poder, dentro desse discurso funcionalista, né, utilitarista, estruturalista, vai ficar sempre em torno dessas questões. Então, aí novamente, né, as técnicas de administração são elaboradas e utilizadas de forma que os indivíduos sigam as diretrizes gerais da organização, ou seja, de novo, aquela coisa funcional, da coisificação das pessoas, de trazer, de tornar tudo objetos. Então, aqui agora entra as técnicas de administração, não mais só a estrutura, mas a composição das técnicas de administração dentro dessa estrutura. Então, além da estrutura de autoridade formal, que é vista como um objeto, igual a gente viu, aí aqui agora também tem vamos colocar assim, o desenvolvimento dessa estrutura a partir das técnicas de administração. Não só, então, mais manuais, normas e regulamentos. Agora também técnicas de administração. E agora, que técnicas são essas, né? Como que elas funcionam, como que elas se aplicam, como que as pessoas absorvem essas técnicas, não se fala, né? Então, aqui está falando, as técnicas de administração são elaboradas e utilizadas de forma que os indivíduos sigam as diretrizes gerais da organização, ao passarem por um processo de socialização, que, entre outras estratégias, visa ao incentivo à capacidade individual. As pessoas passam a respeitar as diretrizes. Ou seja, então basta colocar as diretrizes, né, e fazer o processo de socialização da pessoa, que pronto, elas vão respeitar as diretrizes. Então, vocês veem que é um discurso muito vago, né? Não é assim que funciona. Então, quer dizer, então, com a pessoa socializando, aí eu posso praticar um mecanismo de coerção, de recompensa, de legitimação, que as pessoas simplesmente então vão seguir as diretrizes. Aí vocês podem observar no ambiente de trabalho seus se é assim que funciona mesmo, né? Se é dessa maneira que funciona. É algo bem diferente disso, né?
Eu confesso para vocês que esse discurso ele é bastante cansativo para mim, sabe? Porque é um discurso muito vago, igual eu falei muito do Kevin Renato, é um discurso muito vago, é um discurso que ele falta conteúdo, ele é muito prescritivo, ele é muito cheio de fórmulas, é muito cheio de elementos de sucesso, e o foco está muito nessa produção de coisas e objetos que vai resolver a organização. E cadê as pessoas? Não se fala das pessoas, né? É como se as pessoas fossem robôs que cumprem regras, que cumprem o manual de funcionamento. E não é dessa maneira que funciona, né, gente? São pessoas que estão aqui dentro. Por isso que eu prefiro trazer para esse discurso do entendimento das pessoas. Porque se a gente quer fazer essa produção da realidade da empresa, a gente precisa, então, construir essa perspectiva do funcionamento das pessoas, entender como as pessoas funcionam. A gente precisa, então, saber lidar com pessoas. Né? Não é simplesmente colocar esses determinantes, colocar coisas, colocar estrutura, incorporar a estrutura, que as pessoas vão obedecer. Né? Não é assim que funciona. Aí está falando aqui, ó, a adesão a um sistema de valores que, por sua vez, incita as pessoas a se dedicarem de corpo e alma ao seu trabalho. E aí vai cair, então, no discurso da alienação do sujeito. E aqui eles vão até, o Pagedo vai até comparar, então, a igreja. Né? Então, é como se fosse uma espécie de fé na empresa, e que para ter essa fé na empresa, a empresa precisa, então, ter um conjunto de valores que vai estar sempre em sintonia com a ideologia e eficiência e competitividade da empresa, e isso funciona. Então, assim, é um discurso que eu não consigo, confesso para vocês que eu não consigo entender, eu tenho até dificuldade de explicar e de falar sobre isso, porque para mim é algo assim, tão vazio, tão surreal de tentar acreditar que isso pode funcionar numa empresa, que é difícil, né? E aí, de novo, né, agora, uma outra parte, né, qual que é o efeito final dessa estrutura, dessas coisas que vão sendo colocadas e que os indivíduos vão se adequando? É a dominação psicológica. Então, quer dizer, então, que as pessoas que estão ali são mero objetos de fácil dominação psicológica, e que o trabalho das organizações, então, é fazer uma dominação psicológica nas pessoas. Como entender uma organização dessa maneira, né? Como que fica como que fica o entendimento do poder dessa maneira, né? Eu não consigo chegar para vocês e falar, não, então o poder é uma dominação psicológica, vamos dominar a cabeça do outro psicológico, vamos fazer coerção, vamos dar recompensa, criar centros de legitimação. Pô, mas né, como que funciona? Como que. Eu não consigo entender como que isso, o impacto que isso tem sobre as pessoas. E quando tem algum tipo de impacto, é um impacto muito pejorativo. É um impacto que retira muito a capacidade de ser do próprio sujeito. Então, esse discurso é um discurso que eu acho muito delicado, eu acho um discurso muito complexo, é um discurso que, para mim, a única maneira que eu consigo explicar para vocês é que isso aqui, para mim, é muito coerente com a administração tradicional, aquela do Chiavenato que a gente viu, e a gente tem visto aqui, né, nessa disciplina, o quanto essa administração tradicional, funcionalista, estruturalista, utilitarista, não funciona. Não é assim que as coisas são das empresas, né? E aí, olha como que essa galera vai tratar o campo social. E aqui eles até falam, né, que a questão da organização, então, é uma questão política, né, de poder. Mas olha como que eles vão entender isso, né, sempre como um locus de dominação, né, um locus de imposição sobre o sujeito, um locus de... Então, que o poder é essa questão de objetificação da pessoa, né? De pegar uma pessoa, então, esquecer toda a história que ela tem, esquecer todo o contexto que ela tem, esquecer
a vida que ela tem fora da organização, e quando ela chega ali dentro, ela é simplesmente obrigada a se enquadrar e se adequar ao todo complexo estrutural da organização. Que tipo de trabalhador é esse, né? Quem consegue fazer uma coisa dessa? Quem consegue chegar dentro da empresa e simplesmente desligar, e ali dentro agora eu estou dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha eu vou só seguir regras e metas, é um robô, e me cansa esse discurso robótico sobre o sujeito. Então, mais um aspecto desse discurso, né? É um sistema de dominação que se articula com os materiais a serem transformados, com o capital e o trabalhador criador dos indivíduos, e o trabalho criador dos indivíduos, né? Então aqui vocês podem perceber que o discurso vai abrindo um pouquinho. Aqui agora, pela primeira vez, aparece então o trabalho criador dos indivíduos, né? E aparece então que a questão do poder é uma questão de economia política, né? Então uma questão de fazer política para fins econômicos, né? E aí me falando, aí abrindo essa perspectiva, os atores sociais lutam por poder como meio de impor sua própria visão de mundo e o fazem ao alterar a relação de forças a seu favor e assim valorizar sua posição no campo. Bom, aqui já está dando uma abertura maior, que agora ele já está fazendo uma introdução com o Bourdieu, e o Bourdieu, para mim, ele faz a transição entre esse conceito de poder tradicional, estrutural, e o Michel Foucault. Então, o Bourdieu ele abre um pouco a perspectiva e ele ele faz uma mediação. Ele tem ainda uma perspectiva um pouco estruturalista, mas ele agora começa a considerar a importância das pessoas. Então, ele tem uma visão da estrutura, mas ele tem uma visão também de que o que faz essa estrutura acontecer e o que faz essa estrutura funcionar são as pessoas existentes nessa estrutura, né? Então ele já está falando, né, que os atores sociais lutam por poder como meio de impor sua própria visão de mundo. Para mim aqui tem duas questões complicadas que lutam por poder. Quando ele está falando assim, parece que o poder é algo que a gente detém, que a gente conquista, que a gente adquire, né? E o Michel Foucault vai falar que não é. O poder não é algo que se detém, não é algo que se adquire. O poder é relacional, ele acontece dentro de uma relação. E dentro de uma relação é subjetivo e as relações de força, elas vão e voltam em fluxos muito inconstantes e diversos e a relação pode mudar a todo momento, né? Então o poder não é algo com o qual se detém ou algo que você vai lutar para adquirir. Não. E também não é uma imposição da sua própria visão de mundo. Eu já cansei de falar aqui. Como a gente só faz o que a gente quer, como a gente só faz algo pelo desejo, não existe imposição da vontade de um sobre o outro. Eu só aceito alguma coisa de outra pessoa se cumprir alguma coisa no meu desejo. Nem que seja um desejo de não ter briga, nem que seja um desejo de manter o meu emprego diante de uma ameaça de ser mandado embora. Então, por exemplo, nessa questão da ameaça de ser mandado embora, pela visão estruturalista, né, o que significa? Criou uma hierarquia de autoridade, aonde os níveis hierárquicos têm o poder de demissão, e nessa visão estruturalista isso basta. Então é só poder criar coerção, né, que é aquele mecanismo de coerção, ou então criar um mecanismo de recompensa e pagar, né, dar bônus, que a pessoa vai se comportar do jeito que o outro quer. Né? Então, eu não vejo dessa maneira. Né? E aí, nesse caso, sim, eu entendo que seria uma imposição de mundo. Falar assim, ó, você recebe seu dinheiro e aceita calado. Né? Só que só o simples fato de falar aceita o seu dinheiro e fica calado, né? ou você faz isso e eu te mando embora, por detrás, a pessoa que quando obedece, ela está realizando o desejo ou de ter um dinheiro, no caso da recompensa, ou de manter o seu emprego, o seu salário, no caso da coerção. Então, de novo, cai no Michel Foucault. Não é pela estrutura em si,
é porque a demissão ou o dinheiro foi utilizado como dispositivo de poder que convenceu a outra pessoa a alguma coisa. Então não tem uma imposição. Ainda no fundo disso, aquele que se comporta de uma determinada maneira, coerente com uma determinação, ele está realizando um desejo. Então tem algo por detrás. Não é o simples fato da existência de uma estrutura. Não é assim que funciona. Né? E se a pessoa for muito autoritária, ficar usando muito a estrutura como dispositivo de poder, vai chegar um momento que as pessoas vão se cansar e vai criar uma resistência muito grande, vai se rebelar contra aquilo. Então não quer dizer que a autoridade vai sempre funcionar. Né? E aí, olha, ainda dentro desse discurso, está falando do Durkheim, né, que são considerados fatos sociais, são coisas. Né? Então, é essa coisificação das pessoas. Né? Os fatos sociais eles acontecem por meio das pessoas e eles são interpretados como sendo coisa nessa vertente da sociologia, né? Das ciências sociais. Então, não dá para ficar coisificando as pessoas. Né? E aí, dentro desse entendimento que os fatos sociais são coisas, o mundo social é entendido por meio de estruturas objetivas, né? Coisas, que orientam e constrangem as práticas e representações dos atores. Então, são as estruturas as responsáveis pelas práticas dos atores. Né? Então, é um discurso muito complicado. Esse fragmento aqui, gente, traduz a, a, o posicionamento epistemológico do funcionalismo, do estruturalismo, que é o mundo social são coisas, né, representadas por estruturas objetivas que orientam e constroem as práticas dos atores, independente da sua vontade. Né? O Bourdieu ele vai trabalhar o campo social, e aí isso é um aspecto interessante do Bourdieu, quando ele vai trazer essa perspectiva e essa concepção do campo. Aí ele abre um pouco para o campo das relações, para o ambiente, para as interações e para os encontros entre as pessoas, para as conexões. Né? Então ele vai falar que o campo não é uma estrutura fixa e uma estrutura composta pela posição dos atores, então começou a melhorar, né? O Foucault vai trazer um pouquinho disso aqui também, e aí o Foucault vai discutir como que as posições, ao redor das posições, existem dispositivos de poder específicos, que é como se fossem instrumentos que as pessoas podem utilizar para produzir a realidade. Então, a aplicação de força que o Foucault vai falar, vai definir as relações de poder como aplicação de força, essa aplicação de força, ela acontece através da atuação dos dispositivos de poder. Então, os dispositivos de poder é como se fossem instrumentos de aplicação de força. Então, é através dos dispositivos de poder que os atores, que os agentes, eles conseguem fazer a aplicação de força. E isso dentro de um campo social. Então, o Bourdieu está trazendo essa questão, está mostrando, começa a abrir a perspectiva do Foucault de que o campo é uma estrutura, né? E claro, tem aquela questão da estrutura estruturada estruturante que a gente viu na sociologia, e está falando um pouco isso aqui, né? Então é uma estrutura onde tem diversas pessoas se relacionando e cada uma dentro de determinadas posições, e aí é dentro dessas posições que vai ter disponível alguns dispositivos que as pessoas vão utilizando para poder produzir a sua verdade, né? E para poder influenciar aquela verdade da organização. E aí o Bourdieu também começa a trazer essa perspectiva da força, né? Então ele está falando que o campo, então, é um conjunto de forças que, se dispondo, opondo e compondo, lhe confere uma estrutura específica num dado momento de tempo. Se naquele discurso estruturalista a estrutura impera sobre o tempo, aqui já começa a mostrar uma coisa interessante, e o Foucault também vai trazer isso, que são aplicações de forças, né? Aonde elas vão, umas em oposição a outras, a outra em composição, e aplica uma força aqui, derroca uma força lá, e elas vão se ajustando. Isso tudo cria um formato final de realidade. Né? E esse formato final da realidade é que é, no final das contas, a estrutura da organização. Né? Só que ela não impera sobre o tempo.
ela está localizada dentro de um momento de tempo específico, dentro de um contexto específico, né? E aí, essa estrutura, esse formato organizacional, ele é constituído pela posição dos atores, né? E pelas ações dos atores, né? No caso do Bourdieu, ele vai falar que quanto mais... o Bourdieu vai chamar de capital. Capital é um pouco... É como se fosse a posse de dispositivos de poder. Então, cada ator vai ter uma quantidade específica, né, de capital, que vai ser uma quantidade e uma qualidade específica, né, que eles vão ter. Só que aí o Bourdieu ainda fala que cada posição detém, e a gente vai ver com o Foucault que ninguém detém, tá? Então tem dispositivos ao lado de determinadas posições, só que isso não significa que as pessoas ao lado dessa posição detêm. O dispositivo está disponível e está mais acessível quanto mais próximo tiver daquela posição. Só que outras pessoas podem utilizar, tá? Então não tem detentor, não tem proprietário, não tem dono. Todo mundo pode utilizar, tá? Claro que alguns vai ter uma exclusividade de acesso e o acesso vai ser mais difícil, mas não é algo que se detém. Então, o campo é um espaço dentro do mundo social regido por leis e códigos próprios, um espaço de lutas simbólicas em que os atores que detêm o capital tentam ocupar os seus lugares, né? Então, tudo bem, ele ainda traz essa questão das leis e dos códigos próprios, né? Que às vezes está relacionado com as normas e regulamentos, só que a gente tem que entender que essas leis e códigos próprios, elas são as verdades sociais. Aí isso a gente já passa, então, já faz a transição para o Foucault. Então, essas leis e códigos próprios são as verdades sociais. São a normalidade da organização. Né? O que é a normalidade da organização? É a verdade da organização. Né? É o que é tido como realidade. E aí, essa realidade, essa normalidade, ela tem uns conceitos, que o Bourdieu vai chamar de leis e códigos, mas eles não são necessariamente leis e códigos, eles são conceitos definidores da verdade. Então, eles são os elementos que explicam a verdade, que definem a verdade, e não leis e códigos que são aplicados no sentido das leis e dos códigos. Né? Eles são elementos que vai fazer a definição do que é e o que não é, o que pode e o que não pode, e como as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem ser. E aí, aqui tem uma coisa interessante no Bourdieu que dá um gancho muito legal para Foucault, que é esse pedaço aqui. É quando ele fala, então, que o poder é aquilo que faz ver o que não é visto, que faz consagrar o que existe, ou mesmo criar coisas que não existem. Então, o poder, uma, ele é a produção da verdade. Ele é a produção do que a gente entende como sendo a realidade da empresa. O que é a realidade da empresa? É aquilo que a gente vê, é aquilo que existe. E isso tudo é produzido por relações de poder. Então, o poder, no final das contas, ele é a realidade, a própria realidade. A realidade, o Foucault vai falar, que é um efeito de relações de poder. Então, que é o resultado final das relações de poder, a realidade de uma empresa. E é isso que o poder faz. Ele faz as pessoas enxergarem o que não é visto, eles fazem as pessoas consagrar o que existe, né? Fazer dar vida ao que existe. E até criar e incrementar outras coisas que não existem. E aí o Bourdieu também tem um pouco esse discurso, né, de que ele está falando que ó, o espaço social no qual os atores interagem constitui, então, uma arena onde distintos interesses estão em disputa. Então, de novo, aquela questão dos interesses, dos objetivos, que a gente vai entender como sendo os desejos, para ir para o Michel Foucault, configurando o campo do poder. Então, claro, a gente vai ver no Michel Foucault que o campo do poder é um campo de desejo e de realização de desejo. Então, é uma luta pela realização do desejo.
ou o espaço de relações de força. Também o Foucault fala isso. O que são essas relações de força? O que é a aplicação de força? São as pessoas fazendo um movimento, investindo no campo, né, na organização, no ambiente social da organização, para realizar o próprio desejo. É a busca de realização pelo próprio desejo. Isso que é um espaço de relação de força. Isso que é a aplicação de força. A aplicação de força é eu fazer um movimento para que o meu desejo seja realizado de alguma maneira, para que eu tenha o meu desejo realizado. Então eu faço um esforço, né, eu aplico uma força para que meu desejo seja realizado. Bom, então é isso, né? Eu queria trazer essa perspectiva funcional sobre o poder, né? Para a gente compreender um pouquinho essa perspectiva tradicional, ver como ela funciona, né? E compreender um pouco mais sobre ela, para a gente desmistificar essa questão do poder, né? Para a gente desmistificar esse entendimento do poder tradicional que cria tanta confusão quando eu falo em sala de aula. Por isso que eu às vezes evito falar o termo poder dentro de sala de aula, porque muitas vezes a interpretação, o entendimento está ligado a essa perspectiva estrutural. E o poder não é isso. Então, eu evito falar poder porque eu não quero que vocês entendam essa questão estrutural, essa coisificação das pessoas, as coisas de nome, regulamento. Não é isso que é o poder. Né? O poder é o que produz a realidade, é o que constrói a realidade da empresa. E eu quero trazer esse conceito aqui para dentro de sala de aula. Só que para a gente poder chegar lá, assim como para a gente poder entender um novo conceito de administração, primeiro a gente tem que passar por esse discurso tradicional, ver que ele não funciona, ver que ele é vazio, ver que ele é inócuo, para daí então desmistificar, desconstruir esse entendimento para construir uma outra coisa. Tá? Então esse texto ele serve para uma desconstrução, a gente vamos chamar aqui de poder tradicional, fazendo uma analogia com a administração tradicional, para daqui a pouquinho a gente ler o Michel Foucault e criar um novo entendimento de poder na cabeça. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Até a próxima.